Acolhi uma garota que fugiu de casa, sem saber que ela era a VTuber que eu gostava. Olá, galera. Eu sou o Cronos. Estarei trazendo resumos de mangás para vocês. O nome desse mangá é Kimi wa Nina Janai. A história começa em um apartamento pequeno e bagunçado. Nosso protagonista está sentado na cama, assistindo a uma live de estreia. Ele manda uma doação junto com um comentário motivador, dizendo que era a primeira vez que assistia a uma live de estreia e que torcia pelo sucesso dela. A VTuber percebe a doação e o comentário do nosso protagonista, Al-san, e diz que isso a deixou muito feliz. Ela pergunta se ele encontrou a live por acaso e decidiu assisti-la. Com um sorriso carinhoso, ela diz: "Obrigada por me encontrar." Naquele exato momento, Al-san pensa consigo mesmo: "Eu te amo." Foi naquele dia que ele se apaixonou pela VTuber. Dando um salto no tempo, a história vai para uma loja de conveniência. Os colegas de trabalho de Al-san estão conversando entre si, comentando sobre ele. Eles se perguntam por que Al-san, que trabalhava como programador em uma grande empresa, agora está trabalhando em uma loja de conveniência. A resposta vem logo depois. Quando sua noiva o deixou, Al-san ficou tão abalado que acabou tendo um colapso mental. Um dos colegas tira sarro, dizendo que os jovens de hoje em dia acham que não podem trabalhar só porque estão de coração partido. Eles continuam falando sobre isso, e Al-san fica incomodado. Ele se pergunta por que não podem esperar ele sair para falar esse tipo de coisa. Mesmo assim, ele não nega nada, porque é verdade. Al-san levou um pé na bunda depois de um relacionamento de 4 anos com sua veterana, Chikano. Como era de se esperar, isso virou fofoca rapidamente. Depois disso, ele ficou depressivo, saiu da empresa e mal conseguia realizar tarefas cotidianas ou trabalhar direito. Mas isso foi antes de conhecer aquela VTuber. De repente, o chefe chega dizendo que o gachapon de VTuber que Al-san estava esperando tinha finalmente chegado. Al-san se surpreende e pede para tentar. O chefe deixa, já que logo iria embora, ele começa a tirar várias cápsulas. O chefe pergunta se aquela não era a VTuber que ele gostava. Al-san nega. Antes mesmo de dizer de quem ele gostava, continua tentando, até finalmente conseguir um chaveiro da Amasaki Nina, a VTuber que ele amava. O problema é que ele gastou tanto tentando conseguir o chaveiro que ficou praticamente sem dinheiro. Agora, ele começa a se perguntar como vai pagar o aluguel daquele mês. E se vai precisar atrasar a conta de água. Enquanto passa por um parque, Al-san para por um momento e olha para trás. Ele reconhece uma garota sentada em um banco. Ele se pergunta por que ela estava ali de novo. Várias perguntas começam a passar pela cabeça dele. Ele decide ir embora, mas a garota percebe sua presença. No caminho para casa, Al-san fica preocupado. A última coisa que ele quer agora é se envolver com uma garota mais nova. Ele acredita que, com certeza, seria rotulado como tarado, mesmo que não tivesse feito nada. Ele não quer passar por isso de novo. Mas seus pensamentos são interrompidos por uma voz chamando por ele. Por um momento, a voz parece familiar. Era a garota. Ela tinha encontrado o chaveiro que ele deixou cair e veio devolver. Al-san se assusta e se pergunta, enquanto se desculpa, por que justamente aquela garota encontrou o chaveiro. Com 1 milhão de preocupações na cabeça, ele tenta fugir rapidamente para casa, mas percebe que perdeu a chave e que seu celular está sem bateria. A garota, preocupada, pergunta se tem algo errado. Sem opções, depois de uma troca rápida de olhares, os dois ficam juntos no parque enquanto esperam o pessoal da administração, que Al-san chamou usando o celular dela. Quando confirmam que estão a caminho, Al-san tenta ir embora rapidamente, mas a garota pergunta se ele já vai sair, mesmo não tendo nada para fazer até o pessoal chegar. Ela pede para ele ficar e conversar. Ela até brinca, dizendo que é uma forma de agradecimento por ter emprestado o celular. Sem enrolação, Al-san pergunta se ela vai ali com frequência, ou se ela é uma fugitiva. A garota responde que é mais ou menos isso, pois brigou com os pais. Isso deixa Al-san mais tranquilo, já que ela não sabia que ele vinha observando ela antes. A garota começa a falar sobre si mesma. Diz que costuma passar o tempo em cybercafés e karaokês, mas que à noite são lugares muito barulhentos. Ela muda de assunto e pergunta: "Você gosta de VTubers?" Ela aponta para o gachapon que ele acabou de conseguir.
Ao-san fica surpreso. Ela comenta que ele parece gostar de animes e coisas do tipo. Ao-san diz que não assiste muitos animes e que não entende muito de VTubers, exceto por uma. Nina. Ele diz que a Nina é especial, então começa a contar seu passado. Fala sobre o relacionamento com sua veterana, Shikano, como trabalhou duro para estar à altura dela, e como foi traído por ela com o próprio chefe. Quando a história se espalhou, Shikano disse que foi ele quem traiu. Mesmo contando a verdade, ninguém acreditou. Ele foi julgado sem pensar. Ao-san corta da história, dizendo que ficou sombria demais e pede desculpas, mas a garota diz que não se importa. Ele se pergunta por que se sente tão à vontade conversando com ela. Ao-san continua contando. Ele fala que viu a stream da Nina.i, que mesmo tendo começado de forma maldosa, o esforço dela acabou o alegrando. Foi por causa dela que ele conseguiu um emprego de meio período. Ele diz que poderia ter sido qualquer streamer, mas foi a Nina que o salvou. Por isso ela é especial. Ele comenta que ainda tem medo de se envolver com pessoas, mas gostaria de conseguir sorrir na frente dos outros como a Nina faz. Isso encanta a garota. Ela diz que tem certeza de que ele vai conseguir. Ao-san acaba se diminuindo e comenta que streaming é algo feito só por diversão. Ah, meu amigo. Se você soubesse como é esse mundo. A garota fica um pouco incomodada e diz que streaming não é brincadeira. Ela explica que muitos streamers levam isso como um trabalho sério, planejam transmissões, criam personagens e se preocupam em não copiar outros criadores. Ela pede para ele não dizer que é tudo só por diversão. Nesse momento, o pessoal da administração chega e Ao-san precisa se despedir. Já em casa, Ao-san recebe uma cópia da chave do apartamento e pedem para ele ter mais cuidado. Antes de entrar, ele lembra que a garota parecia irritada durante a conversa e pensa que ainda é difícil conversar com garotas de verdade. Ele se joga na cama, exausto. Pensa que com a Nina isso não acontece. Ele só assiste a live, comenta, e às vezes ela reage. Assim, ele não se machuca na vida real. O tempo passa, e Ao-san acorda com fome, sai para comprar algo para comer e percebe que está muito tarde. Ele se pergunta o que aconteceu com aquela garota e imagina que ela já deve ter ido embora, mas se surpreende ao ver que ela ainda está no parque. Então um homem se aproxima dela. Ao-san trava. Ele pensa que ela não está sozinha. Decide ir embora de fininho, mas falha miseravelmente. A garota grita. Finalmente você chegou! Ao-san pensa. Ela falou comigo? A garota diz ao homem que ele é seu namorado e que já estava indo. O homem fica confuso e diz que isso é impossível. Ele manda ela parar de fugir e voltar para a casa dele. Ela manda ele sair de cima. O homem diz que ela não tem para onde ir e que só estava tentando ser legal. Ela responde que não. Ao-san pensa em fugir, como sempre fez, mas lembra da conversa que teve com a garota mais cedo. Isso faz ele tomar uma decisão. Ele confronta o homem, provoca ele de propósito e diz que é até um hobby apanhar de caras fortes. O homem fica irritado e dá um soco em Ao-san. Depois vai embora. Ao-san fica feliz por ter se livrado dele, mas se sente patético. A garota se aproxima e pergunta se ele está bem. Ela se desculpa por ter arrastado ele para a confusão. Ao-san diz para ela relaxar. E diz que ele que devia se desculpar. Ela pergunta por quê. Ele diz que ela deve ter ficado irritada com algo que ele falou. Ela diz que não precisava, mas ele se desculpa mesmo assim. Agora que tudo se resolveu, a garota pede para ficar na casa dele, pois está com medo de que aquele cara volte. Isso quebra Ao-san. Ele diz que isso já é demais. Ela concorda, mas diz que ficou feliz por ele estar ali. Ela diz que achava que ninguém apareceria para ajudá-la. Então ela diz a frase que faz tudo se encaixar. Obrigada por me encontrar. Nesse momento, Ao-san finalmente junta as peças. Ele fala, você é a Masaki Nina. E assim termina o capítulo 1. Aposto que vocês juntaram as peças mais rápido que o nosso protagonista, né? Logo eu trago os próximos capítulos. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e comenta tapioca para o vídeo chegar em mais gente.